Sejam todos bem-vindos, meu nome é Daiane Valery e este é o nosso canal Universo e Sonhos. E hoje vamos para a parte 2 do vídeo, onde estamos contando detalhes não muito conhecidos de curas e de outros feitos que a espiritualidade realizou aqui na Terra através do seu canal Zé Arigó. Leida, em seu livro Cirurgias Espirituais de Zé Arigó, conta que Arigó era um médium de qualidades raras, de ampla fenomenologia paranormal que precisa ser compreendido e analisado, levando-se em conta o período histórico que ele viveu. Ele nasceu e atuou numa cidade de profundas raízes católicas, num tempo em que o fanatismo, no que diz respeito a essa religiosidade, era imenso. Naquela época, a igreja exercia poderes sobre todos os segmentos sociais no Brasil, muitas vezes combinando opiniões com tirania e autoritarismo, apoiando e aprovando crimes de diversas espécies. A fenomenologia de Zé Arigó aflorou quando o espiritismo era mal visto por grande parte da sociedade. Institutos e médiuns eram perseguidos pela justiça, centros espíritas eram apedrejados e seus membros ameaçados de morte. Os relatos de curas realizados por ele só assustavam todo aquele sistema, pois os feitos de Zé Arigó iam desde a recuperação instantânea da saúde após uma ordem verbal, um toque do médium, até o restabelecimento do equilíbrio orgânico obtido com o uso de medicações prescritas mediunicamente, em dosagens e combinações surpreendentes para a medicina da época e mesmo da atualidade. Intervenções cirúrgicas realizadas sem asepsia e sem anestesias convencionais, porém sempre sem dor, sem infecções e sem complicações pós-cirúrgicas. Assumir ser um canal na Terra de seres que já estão bem à frente de nós, assumir a mediunidade e o espiritismo, era abrir um espaço para vários tipos de retaliações sociais. Ao saber que o médium estava lendo obras que tratam de espiritismo, o clero de Congonhas rompeu com Arigó. Apesar de Arigó haver curado coroinhas, seminaristas, padres, bispos, inclusive o secretário particular do Papa Pio XII, fato amplamente divulgado por toda a imprensa brasileira. Mais do que um desafio, era um testemunho de intenso sacrifício pessoal, pois ele tinha sua vida pessoal invadida, não possuía tempo para ele mesmo. Por ser perseguido por parte do clero, pela Associação Médica de Minas Gerais, sem contar o preconceito que sofria da maioria da população da cidade e até mesmo de alguns familiares. E curar as pessoas foi o que levou Zé Arigó a ser condenado e preso por motivos de curanderismo e exercício ilegal da medicina. E mesmo preso, ele foi visitado na cadeia por pessoas que buscavam a cura, e ele não parava, curando até mesmo aqueles que lá dentro permaneciam. O presidente da época, Juscelino Kubitschek, libertou-o da prisão, pois o mesmo teve a sua filha Márcia curada de leucemia por Arigó, e ele ia com frequência a Congonhas e se tornou muito amigo de Arigó. Pessoas continuaram a buscar por sua ajuda, enquanto outras destilavam seu ódio contra ele. E mesmo assim, Arigó não se intimidou e testemunhou sua dedicação à mediunidade com Jesus durante mais de 20 anos. E mesmo sendo rodeado por muitos que o odiavam, havia aqueles que viam nele a oportunidade de cura, a luz no fim do túnel. Aqueles que reconheciam nele aquilo que de fato era, um dos presentes de um ser maior que usava-o como canal à humanidade sofrida. A partir do momento em que os relatos das curas foram além das fronteiras de sua cidade, Congonhas começou a receber peregrinações diárias. As curas começavam a ser realizadas por meio do receituário mediúnico e das cirurgias que atraíam mais ainda a atenção de multidões do mundo inteiro, como também de estudiosos e cientistas de vários países.
À medida que as curas eram realizadas, o número de doentes se multiplicava dia após dia, por muitos anos. A maior parte de sua clientela havia sido desenganada pela medicina convencional. Muitos doentes mentais, leprosos e outros com estranhas doenças, sendo algumas transmissíveis, foram curados. E todos aqueles que colaboravam com aquele trabalho, que ficavam ao lado de Zé Arigó nos procedimentos, nunca tiveram a preocupação com o contágio dessas enfermidades, porque Dr. Fritz os dizia que eles estavam imunizados pela proteção espiritual daquelas atividades. Os fenômenos aconteciam em ambiente com luz forte, acesa, e quando havia médicos no ambiente, ele fazia questão que eles testemunhassem bem de perto, pedindo que esses segurassem a lâmpada sobre o campo operatório. Durante as cirurgias, a hemorragia era controlada verbalmente. Dr. Fritz dizia: Cristo não quer sangue. E como um verdadeiro milagre, o sangue parava de correr. Terminada a operação, o médico alemão aproximava as extremidades do corte, que era colado instantaneamente. E a cicatrização também era imediata, e tudo isso era assistido por centenas de pessoas que, extasiadas, acompanhavam cada gesto, cada movimento do médium. Os atendimentos se davam da seguinte maneira: sentado atrás de uma mesinha rústica, quando o doente chegava à sua frente e começava a falar sobre sua doença, Dr. Fritz retrucava dizendo: não precisa dizer nada, eu já sei tudo. E às vezes Arigó dava receita sem estar mediunizado, apenas ouvia a voz de Dr. Fritz ditando os remédios. As receitas eram obrigatoriamente datilografadas, pois nenhum farmacêutico conseguia decifrá-las. Além disso, se as receitas saíssem do centro com a letra do médico, poderiam ser usadas como prova nos processos criminais contra Arigó. Devo ainda acrescentar que a letra do Dr. Fritz era completamente diferente da letra de Arigó. E outra coisa curiosa é que quando o doente não tinha cura e Dr. Fritz sabia que ia desencarnar, escrevia alguma coisa no papel e colocava do lado esquerdo um código que passava desapercebido de todos. Só o Altomir e Leida sabiam que todo paciente que apresentasse aquele papel com código era considerado um paciente próximo à desencarnação, ou seja, um paciente terminal. E em vez de transcreverem os medicamentos, eles escreviam uma mensagem e sugeriam a leitura do Evangelho. Isso acontecia porque Dr. Fritz dizia que quando os doentes chegavam à sua frente, o próprio guia espiritual da pessoa o avisava de que seu tempo de vida estava terminando. Se aquelas pessoas tomassem os remédios receitados e desencarnassem logo em seguida, com certeza os opositores diriam que os medicamentos receitados por Dr. Fritz os havia matado. Além disso, somente eram operadas as pessoas nas quais acendesse em cima de suas cabeças uma luz espiritual, em uma forma de prato, que era identificada pelo Dr. Fritz. Entre os milhões de pacientes atendidos, jamais algum deles desencarnou depois de ser operado e tomar os medicamentos receitados. Se isso tivesse acontecido, imaginem o que teria sucedido a Arigó, que mesmo quando curava e salvava vidas, já era perseguido. Enquanto os enfermos estavam esperando na fila, a equipe médica espiritual da qual o Dr. Fritz fazia parte, sendo 16 médicos no total de diversas especialidades, estudavam e examinavam a cada um dos enfermos, repassando seus diagnósticos para Dr. Fritz, que o informava ao ouvido. E eles recebiam também o auxílio de seres que vinham de outros planetas, designados para ajudar a equipe médica espiritual. E esses seres eram portadores de energias e raios verdes diferenciados que, impregnados nos doentes, os curavam imediatamente. Além disso, ainda eram feitas materializações, implantes e transplantes de órgãos, em uma época em que a ciência e a medicina nem cogitavam a possibilidade de realizar tais técnicas. E também havia Papudo, que é um espírito responsável pela segurança da equipe e de todos os presentes.
Papudo era chefe de um exército de 600 espíritos e tinha como missão proteger o centro, impedindo a entrada de espíritos perturbadores e ignorantes. Ele isolava o recinto através de correntes magnéticas, não permitindo sequer a aproximação de entidades trevosas. E ele alertava o Dr. Fritz quanto às intenções malfazejas de algumas pessoas, para que não fosse exposto a possíveis agressões de fanáticos e opositores. A equipe espiritual tinha o controle de tudo que se passava dentro e fora do centro. Era um perfeito policiamento espiritual, pois haviam pedidos falsos de ajuda, casos que não eram reais, e Arigó sempre estava ciente de antemão da real intenção. Um dos exemplos disso foi que um médico, tentando desmascarar Zé Arigó, levou um doente paralítico numa cadeira de rodas, dizendo que ele havia sofrido uma trombose. Dr. Fritz pediu que o doente fosse retirado da sala e disse para o médico: "O senhor veio aqui para me experimentar. Ele não ficou paralítico com trombose alguma. Ele tem um câncer e é por isso que ficou paralítico." Surpreso, o médico disse que o diagnóstico estava certo. Certa vez também, para testar Arigó, a mando de 3 médicos, foi um homem pedir receita para seu pai, dizendo que este se encontrava muito doente. Dr. Fritz olhou para ele e disse: "Você sabe muito bem que nenhum remédio da terra poderá curar seu pai, porque ele já desencarnou faz muito tempo. O melhor que podemos fazer por ele é orar." Nada ficava escondido, intenções, os verdadeiros motivos e as causas da doença. Nada era segredo para aqueles seres espirituais que estavam ali usando de seu canal na terra. Uma outra vez, um homem cego chegou em Congonhas, amparado por um amigo. Quando chegou a sua vez de ser atendido, ele disse ao Dr. Fritz que precisava voltar a enxergar, que Dr. Fritz poderia fazer o que quisesse com ele, contanto que devolvesse a luz aos seus olhos, prometendo a quantidade de dinheiro que Zé Arigó quisesse. Dr. Fritz somente respondeu que não poderia dar-lhe nenhuma receita. Nisso, o homem ficou profundamente irritado e gritava que Zé Arigó e todos aqueles que estavam ali realizando a obra ao seu lado eram farsantes, que eles enganavam o povo, que eles não passavam de mistificadores e que ele, que tinha cultura, eles não poderiam enganar, e saiu do consultório. Mas não satisfeito, ele voltou e continuou esbravejando que Fritz não curava ninguém e que quando chegasse ao Rio iria aos jornais para acabar com eles, dizendo que iria fazer um grande escândalo e contar sua verdadeira história. Quando a sala já estava vazia, Dr. Fritz lhe disse: "Olha, meu irmão, eu estava fazendo uma caridade a você, pois eu não queria humilhá-lo perante toda aquela gente. Você não tem cura, e você sabe qual a razão. Há 2 anos, quando a sua filha se casou, você fez um buraco na porta do quarto para espiar a primeira noite do casal, e repetiu isso por diversas vezes. Agora me diga se isso é mentira." O doente permaneceu calado, e Dr. Fritz continuou: "Agora vá embora, e vá dizer à polícia que sou um farsante. Diga a esse seu amigo que o está amparando que é mentira." O homem saiu chorando, desesperado, pedindo perdão ao Dr. Fritz e a Deus. Certo dia depois do almoço, o salão do centro se encheu de doentes que aguardavam o retorno de Zé Arigó. De repente, um ancião que estava sentado no banco inesperadamente caiu ao chão. Leida, juntamente com seu pai, correram para lhe prestar socorro, mas todos os esforços foram em vão. O ancião se mantinha estático. Pediram que alguém fosse rapidamente buscar Arigó, mas não o encontraram. Daí, Leida teve a ideia de chamar Dr. Venceslau Coimbra, um médico da cidade que residia próximo ao centro. O médico fez os exames, percebendo que aquele homem não tinha mais pulso, declarou que o mesmo havia morrido. Dito isso, em seguida prescreveu o atestado de óbito. O médico mal acabara de sair e eis que Arigó adentrou rapidamente pelo salão. Dr. Fritz surgiu pela mediunidade imediatamente e, pronunciando algumas frases em alemão, sentou o homem no banco e disse: "Quero que vá morrer na sua casa, não aqui dentro do centro." Para a surpresa de todos, ele levantou.
inexplicavelmente falando em outro idioma e saiu andando do centro. Foi para a casa de sua filha, onde minutos depois desencarnou. Neste caso, o plano espiritual agiu de maneira urgente e intensa, não permitindo que ali dentro do centro fosse feito o rompimento do cordão de prata que liga o corpo espiritual ao corpo físico, deixando que isso acontecesse minutos depois, fora do centro, para que não recaísse nenhuma suspeita sobre Arigó, que realmente não tinha culpa de nada. A história está interessante? Então não percam a parte 3 desse maravilhoso testemunho, um pouco da história da vida e dos feitos de Zé Arigó, mais um canal terrestre usado pelo poder espiritual. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.